estamos autorizados a vencer. Agora, a oração ocupa um lugar todo especial em todo o plano de Deus. Porque quando Jesus viu as multidões que estavam exaustas, estavam cansadas, estavam como ovelhas sem pastor, Jesus viu a solução no Senhor da Seara, mas ele viu o recurso nos discípulos. Então ele disse: rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a Seara. E nós sabemos que a minha salvação, a sua salvação, foi fruto de oração de alguém. Deus colocou o peso da minha libertação, da minha salvação em alguém. Alguém orou por mim. Alguém orou por sua vida. Então, irmãos, é muito importante esse assunto que nós estamos tratando sobre oração. Nós vimos ontem também que nós temos essa posição, mas temos uma oposição também. Nós temos a nossa carne, que é o inimigo que precisa ser vencido. Nós temos o nosso mundo, que é outro inimigo que seduz. Nós temos o nosso adversário, que é o diabo, que é outro inimigo também que precisa ser vencido. Embora já foi vencido, mas ele continua tentando inviabilizar toda a obra de Deus. E nós vimos também a nossa atuação pela palavra, pela oração, pela comunhão. Hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia ensina sobre oração. É claro que não vamos esgotar este assunto nessa noite, porque a Bíblia ensina muita coisa sobre oração. A Bíblia ensina no nome de quem nós devemos orar. A Bíblia ensina sobre as modalidades de oração. A Bíblia ensina até quem não deve orar, porque a Bíblia diz que aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Davi disse: se ele tivesse contemplado no coração a vaidade, o Senhor não teria ouvido. Então a Bíblia ensina muito a respeito da oração. Mas eu creio que o que nós vamos passar nessa noite, de alguma maneira, resume o que a Bíblia ensina sobre oração. Então, nós queremos ler com os irmãos 1 João, capítulo 5, versos 13 a 15. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém. Irmãos, a Bíblia ensina, e isso aparece muito claro nesses versículos, que a oração precisa ser da vontade de Deus. Deus só vai responder as orações segundo a vontade dele. Nós não vamos mudar a vontade de Deus por mais que oremos. Simplesmente porque Deus é Deus, Ele é eterno, Ele conhece tudo. Para Ele não há limite de tempo, não há limite de espaço. Ele conhece tudo e conhece todos, Ele já tem o seu plano traçado, e é nós que temos que enquadrar dentro da vontade de Deus. Por isso, quando nós nos dispomos a orar, Deus vai trabalhar com a nossa vontade, até sintonizar a nossa vontade com a vontade dEle, para que Ele possa operar. Daí, a oração, é necessário quem ora aproximar de Deus, e a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Lá em Hebreus, isso é claro. Então nós precisamos nos aproximar de Deus para saber qual é a vontade de Deus. Até porque as nossas orações às vezes chegam aos ouvidos de Deus de várias maneiras e até contraditórias. Por exemplo, o irmão, o seu negócio precisa de chuva. Ele ora por chuva. Outro irmão, seu negócio precisa de sol, ele ora por sol. Quem que Deus vai atender? Então Deus vai atender segundo a sua vontade. E outra coisa que eu tenho descoberto na vida também, é que às vezes nós não sabemos, como a Bíblia mesmo diz, nós não sabemos pedir como convém. E hoje eu dou graças a Deus de Deus não ter respondido certas orações que eu fiz no passado. Seria um desastre. Então Deus sabe a hora, o tempo, o modo em que Ele vai atuar.
E nós precisamos orar. E quando há oração, há intimidade com Deus. Quando há oração, há uma sensibilidade maior de pecado, tanto individual quanto coletivo. Quando há oração, o poder espiritual aumenta. Quando há oração, isso fortalece a fé. E a oração também, ela remove a agitação interior. Então é muito importante orar. Agora, hoje está em voga a oração, mas a oração que Nova Era pregou, outros movimentos, que é a sintonização do indivíduo com a natureza, com a Mãe Terra, com a natureza, não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina sobre oração. É verdade que quando o homem se aproxima de Deus, ele está beneficiando a terra com isso, porque a Bíblia é clara em dizer, Romanos 8, que a ardente expectativa da criação que geme em cativeiro é aguardar a revelação dos filhos de Deus, para que haja novo céu e nova terra. Então é verdade que quando nós nos aproximamos de Deus, o cosmos também, ele é beneficiado com isso. O meio ambiente melhora, embora às vezes tenha períodos de guerra antes de vir essa paz. E quando a Bíblia ensina a orar segundo a vontade de Deus, é porque a oração está ligada a promessas. Deus só vai responder o que Ele prometeu. Aquilo que Ele fez promessa, Ele vai nos dar. Agora você pode dizer, mas e o meu assunto? E aquilo que eu estou pleiteando diante de Deus? Será que tem promessa para isso? Bom, é verdade que a Bíblia também ensina que Deus nos deu em Cristo graciosamente todas as coisas. A Bíblia ensina também, em 2 Coríntios 1:20, que tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem Jesus Cristo sim. Jesus Cristo é o amém de todas as promessas de Deus, para a glória de Deus. Por isso, nós precisamos orar segundo a vontade de Deus e precisamos orar no nome de Jesus. Agora, isso parece muito óbvio, orar no nome de Jesus, mas tem crente que não ora em nome de Jesus. Eu já ouvi muita oração que não foi em nome de Jesus. Quando a gente começa a pesquisar, estudar o que significa oração em nome de Jesus, isso tem uma profundidade muito grande, irmão. Não é para nós que Deus vai dar, é para Jesus que Deus dá. Porque Jesus Cristo, Ele tomou o nosso lugar e Ele cumpriu toda a lei de Deus como homem. Ele foi o nosso representante. Por isso que Ele diz, pedi em meu nome. E tem que ser no nome de Jesus mesmo. Tem que ser no nome de Jesus. Nele, todas as promessas têm o amém. O assim seja. Está em Cristo Jesus. Agora, nós começamos a aprender também que quando você começa a orar para um assunto e começa a orar com intensidade e profundidade, nós começamos a notar que o Espírito Santo alimenta aquilo em nós, nosso coração pode tirar. Quantas vezes eu tentei orar por algumas pessoas e todas as vezes tentava orar, sempre estava esquecendo. Às vezes pessoas que eu não estava pensando em orar, vinha no pensamento e aquilo ficava torcendo no coração. Então Deus conhece. Às vezes é o tempo daquela nação, é o tempo daquela pessoa, mas o tempo para aquele outro, para aquela nação não chegou ainda. Deus está esperando as suas estações, aquilo que Jesus falou da semente, que a semente para germinar, para dar fruto, ela precisa passar pelas estações primeiro. E a terra por si mesma frutifica. Então, queridos, eu quero citar 2 exemplos em que a oração ela está ligada a promessas, mas nem por isso nós vamos esperar de braços cruzados, mesmo que a promessa seja clara. Por exemplo, uma promessa muito clara para os discípulos de Jesus era receber a promessa do Pai. Está claro lá em Lucas capítulo 24, verso 49. Jesus diz: eis que vos envio a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Qual que era a promessa do Pai? Era o Espírito Santo que viria. Mas como veio o Espírito Santo? Foi quando os irmãos, os 120, estavam orando. Eles ficaram lá na cidade. E o Espírito Santo veio depois de 50 dias após a ressurreição. Então o povo estava lá orando.
Então, às vezes, nós pensamos por ser promessa de Deus, isso vem de qualquer maneira. Não, Deus incluiu as orações, irmãos, para liberar também as suas promessas, mesmo que Ele tem promessas para nós. Precisamos orar. Outro exemplo, Daniel estava lendo o profeta Jeremias. Se você pegar o capítulo 9, o 10, você vai ver Daniel em oração, porque ele leu na profecia de Jeremias que o cativeiro da Babilônia ia durar 70 anos. Ele fez as contas, já estava no final. Era tempo do povo voltar para a sua terra. E Daniel resolveu orar sobre isso. E Daniel pagou o preço de oração e jejum por 21 dias. Era promessa, mas alguém tinha que orar. Nós sabemos que os avivamentos que vieram à igreja sempre foram respostas de oração. Alguém orou. Algumas pessoas oraram. Nada nesse mundo acontece sem que alguém na terra clame pela intervenção de Deus. Deus, Ele mesmo providenciou para que fosse assim. Porque a Bíblia diz que a terra deu a Ele aos filhos dos homens, os céus são os céus do Senhor. Salmo 115, 16. A Bíblia diz que Deus colocou todas as suas obras debaixo das mãos do homem, dos pés do homem, para ele dominar. Então, o homem precisa orar, a igreja precisa orar. E a oração está ligada a promessas. E nessas promessas temos em todas elas, Cristo é o assim seja dessas promessas. Mas nós precisamos entender que é feita com oração. Então, a Bíblia ensina que a oração está ligada a promessas. A Bíblia ensina também que a oração quebra as resistências. A oração, irmãos, ela é batalha. Não essas oraçõezinhas que estamos acostumados a fazer quando levantamos de manhã, na hora das refeições, ou à noite agradecendo pelo dia. Não são essas orações. Mas quando você começa a orar pela libertação de pessoas, de nações, você entra em batalha. E nós sabemos que a oração por campos missionários, por missionários, é entrar em batalha mesmo. E nós vemos o próprio Paulo, capítulo 15 de Romanos, versos 30, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo e por amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Ele fala oração de luta, luteis comigo. O apóstolo Paulo escreve para os Colossenses, capítulo 2, 1, dizendo: gostaria que saibais quão grande luta venho mantendo por vós, também pelos laodicenses, e até por aqueles que não me viram a face. Quão grande luta venho mantendo por vós. Paulo dizia que sofria dores de parto, de parturiente, até que Cristo fosse formado nos Gálatas. Então, a oração é a batalha. E ela muitas vezes é resistida, irmãos. Ela é resistida, a oração. E Jesus ensinou isso através de algumas parábolas. Por exemplo, capítulo 11, você pega a parábola dos 5 a 8. Então a Bíblia vai dizer do amigo importuno. Jesus está respondendo o discípulo do capítulo 1, do verso 1, capítulo 11 de Lucas. O discípulo diz: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. Aí Jesus então conta primeiro ele fala do modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso, né? Depois ele conta essa parábola do amigo importuno, que foi o vizinho que bateu na porta do outro vizinho meia-noite, pedindo alguns pães emprestados por causa de um amigo que tinha chegado em casa. O homem já estava deitado com a família, a candeia já tinha sido apagada, a casa era escura, muitos filhos, ia ser um tal de pisar em menino pela casa. O homem achou difícil levantar, e ele respondeu lá de dentro: eu não posso te atender, porque já estou deitado com a minha família. Jesus diz assim: se este amigo não abrir a porta por ser amigo, ele abrirá pela importunação. Continue batendo a porta. E logo ele fala, logo depois da parábola ele diz, ele exorta: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate, a porta abrirá. E ele está mostrando que essa luta, ela vai galgando degraus. Primeiro é o pedir. Nisso aí as nossas igrejas são craques em fazer. Todo mundo sabe pedir.
É o primeiro estágio da oração. E às vezes nas petições, as petições são muito egocêntricas. Senhor, abençoa a minha vida, o meu lar, a minha saúde, a minha família. Mas o buscar é mais do que eu pedir. Você começa realmente a aprender a guerrear, a batalhar em oração. Começa a sair de você mesmo. Começa a abraçar causas alheias para orar. E o bater ainda é mais do que o buscar. Então Jesus está ensinando que a oração é batalha e tem resistência. A parábola também do capítulo 18 de Lucas, de 1 a 8 também, da viúva com o juiz iníquo. A viúva batendo na porta do juiz para julgar a sua causa. O juiz ateu. O juiz não tinha consideração nem com Deus, nem com o seu semelhante, mas ele diz, como essa viúva me importuna, eu vou julgar a causa dela. E Jesus diz assim, observai o que diz o juiz iníquo, acaso Deus não fará justiça aos que clamam ele dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los, depressa Deus lhe fará justiça. Se o juiz que é mau atende a viúva que importuna, quanto mais os que amam a Deus e clamam a Deus. Agora Jesus diz, parece demorado, porque é batalha, irmãos. É batalha. Quando Daniel começou a orar, o anjo foi enviado no primeiro dia. E o anjo ficou 21 dias guerreando, voltando, chamando Miguel para guerrear contra o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia não podia ser o príncipe de carne e osso, o rei, mas era um anjo, era um demônio, um anjo decaído, que tentou barrar a resposta que vinha para Daniel. E quando o anjo chegou, depois de buscar Miguel, depois de fazer aquela guerra lá nos lugares celestiais, que o anjo passou, Gabriel passou com a resposta, ele disse para Daniel, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a buscar a Deus, eu fui enviado. Deus te ouve no primeiro dia. Daqui a pouco nós vamos entender mais por que parece demorado, mas por enquanto vamos ficar nisso. A oração é batalha. Ela tem resistência, irmãos. Tem resistência. E às vezes pode levar anos para a gente contemplar a resposta do Senhor. E eu quero citar um exemplo disso também, que aconteceu comigo. Meu primeiro ano de ministério, no hall da igreja constavam 350 membros. Mas eu via na igreja uns 30 membros aos domingos, talvez o dízimo daquilo que constava no hall. O ambiente era muito carregado, muito pesado. E quando eu pregava, eu comecei a perceber que os crentes riam das minhas pregações. Primeiro, eu pensei que eles estavam aprovando, mas depois eu vi que eles estavam escarnecendo mesmo, era debochando mesmo. Aquilo me feria profundamente, porque eu estava começando o ministério, percebendo aquilo, e eu percebia que os crentes se sentavam da metade dos bancos para trás, e quando eu pedia alguém para vir para frente, essa pessoa levantava e ia embora, não vinha para frente. Ninguém queria sentar do meio para frente, só do meio para o final. Eu comecei a notar, as reuniões de oração, então, não ia ninguém nas reuniões de oração. Ia o pastor, que era eu, e a minha hoje esposa, na época noiva, estava interessada no casamento, e eu tinha que ir porque eu era pastor. E o zelador não tinha jeito de cair fora porque morava no terreno da igreja, passava na casa do zelador. Eram os três que oravam. Mas era difícil orar. A gente sentia às vezes um nó na garganta, um peso tão grande na hora de orar. Eu comecei a perceber que nós estávamos debaixo de uma nuvem negra, uma guerra terrível. Eu comecei a levantar 4 horas da manhã, jejuar dia sim, dia não, sozinho, orando pela igreja. O pessoal começou a preocupar comigo que eu estava perdendo muito peso, eu fui ficando muito magro, de jejuar e orar, jejuar, orar. Aí Deus fez uma coisa inaudita, o pior elemento da cidade se converte. E ele chegou para mim e falou, senhor me ensina tudo que o senhor sabe de Deus, eu quero aprender. Rapaz, era viciado em droga, em cigarro, foi uma luta com ele. Mas o Senhor o libertou sem casa, recuperação, sem nada. E aí quando eu fiz um discipulado com ele, quando eu percebi que ele já tinha condições, eu perguntei se ele queria orar comigo, ele falou que sim. Compartilhei com ele alguns problemas que a igreja estava enfrentando, começamos a orar. Irmãos, e aí foi a minha surpresa. Conversei com algumas senhoras da igreja também, que eu sabia que oravam. Conversei com elas, eram 2 ou 3. Falei, olha, vamos orar.
E elas já haviam percebido também o problema que a igreja estava enfrentando, que era muito mais espiritual que carnal. Mas nós sabíamos que tinha pecado aninhado naquela igreja há anos e ninguém tratava. Eu sabia do drama que os pastores tinham vivido naquela igreja. Eu fui colocado para lá porque o presbitério achou que ia testar o meu ministério, era lá, se eu era chamado ou não. Comecei a orar com aquele moço. Varávamos noites orando. E um dia o moço virou para mim, disse assim: pastor, vamos parar de orar, senão a igreja vai fechar. E era verdade. Agora os crentes não vinham nem mais para rir das minhas pregações, agora eles não riam mais. E o ambiente foi piorando, foi piorando. Um dia eu fiquei desesperado, falei: meu Deus, essa igreja vai morrer na minha mão. Faça alguma coisa, Senhor. Naquela noite Deus me diz assim: eu estou removendo o estragado para fazer de novo. Eu não vou construir nada em cima de alicerce podre. Por isso o povo não está aguentando. Eu estou mexendo e está subindo mau cheiro. E a visão que Deus me deu era de uma mulher fazendo sabão com aqueles que eles usam no interior, né? Aqueles interiores lá do suíno, lá para fazer sabão. E aquilo, a mulher mexia aquilo naquela coisa, subia aquele cheiro terrível. Mas depois eu via saindo bolas de sabão e lavando roupas sujas. Falei: nós estamos no caminho certo. Falei com o moço: vamos continuar orando, Deus vai fazer alguma coisa. Depois de 8 meses de oração, um dia eu cheguei na igreja. Eu tinha acostumado com a igreja vazia, tanto na escola dominical como no culto à noite. Quando eu cheguei na escola dominical, eu parei na porta, olhei, não tinha um lugar vago. Parece que todos resolveram vir na escola dominical aquela manhã. Irmãos, e Deus fez uma obra naquela igreja. O piso ficou molhado de lágrimas. Um senhor da igreja levantou lá atrás, o fundador da igreja, e falou: eu quero confessar um pecado de anos, porque ou eu confesso ou eu morro, Deus me mata. E confessou. Foi só ele confessou, foi puxando o cordão. Outros foram confessando, chorando. Eu não podia fazer nada, eu não podia reunir conselho, não era presidente de conselho. E eles pedindo conselho, precisam reunir e tratar conosco. Nós queremos a disciplina, nós não podemos continuar assim. E tudo aquilo eu aprendi uma lição para a minha vida, irmãos. Às vezes os fundadores da igreja se tornam os afundadores dela depois. Por perder essa intimidade, essa comunhão, de acostumar demais com as coisas celestiais, por baratear a graça de Deus. Pessoas que começam no espírito, depois vão se aperfeiçoando na carne. Eu vi aquele velhinho chorar de soluçar, dizendo: como eu me afastei do meu Senhor, como eu sou culpado de não ter conversões nessa igreja há anos, dessa cidade não estar sendo evangelizada. Aí, irmãos, eu telefonei para o pastor que era o responsável pelos atos pastorais. Ele veio, tratou, suspendeu pessoas da comunhão. Teve alguns que teve que excluir mesmo, não tinha mais jeito. Mas eu sei que foi a mesma coisa tirar a rolha. Deus abençoa aquela igreja. Aí o difícil era encontrar lugar na igreja. Vinha pessoas de fora falando que tinha sonhado com Jesus, estava naquela igreja. Até o padre se ajoelhou numa mensagem lá, se entregou a Cristo, padre da cidade. Deus fez uma obra grande. A maior safra de missionários e pastores foi dessa época. Então, irmãos, a oração quebra as resistências. Precisa perseverar. Às vezes você está orando, vendo as coisas piorarem, você está no caminho certo. Deus está tirando os alicerces. Deus não vai construir nada desse tipo de coisa estragada. Você começa a orar pela libertação, salvação de uma pessoa, Deus começa a tirar os seus apoios. Deus começa a mexer em tudo que ela confia. Ela vai ficando desesperada, como louca, e aí você fala: eu tenho que parar de orar. A coisa está piorando. Não, mas está piorando, irmão, porque é batalha. Às vezes no calor da batalha, parece que o soldado até vai perder, mas de repente ele ganha. E com Jesus nós somos mais que vencedores. Jesus já ganhou essa guerra. A igreja está somente validando que Jesus já ligou no céu e desligou no céu, ligou na terra e desligou na terra. Tudo que Jesus fez, a igreja vai validar, irmãos. Mas a Bíblia ensina, Jesus ensinou isso. Vemos isso na vida de Paulo, dos apóstolos. Vemos isso na vida dos irmãos que oram. E realmente a oração, ela quebra as resistências. E por fim, irmãos, eu quero compartilhar também que a oração, além de estar ligada a promessas, além de quebrar resistências, a oração passa por estágios. E é tão interessante
E os estágios eram tão semelhantes à mulher parturiente. Talvez por isso Paulo usou a figura. E talvez apareça essa figura muito na Bíblia, da mulher parturiente. Paulo disse: sofra as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A oração, os estágios da oração são os seguintes: existe a concepção. O que é a concepção? A concepção é aquilo que aconteceu, ou pelo menos que tinha que ter acontecido, quando o Senhor tirou os israelitas lá do Egito. Deus já deu a terra para eles, não era verdade? Deus deu a terra para eles, era deles, mas ainda eles não tinham pisado a terra. Mas Deus já vem tratando, falando com Moisés como se a terra já fosse deles. Porque no passado Deus falou para Abraão: essa terra é sua e da sua descendência. E agora Deus fala: eu estou levando para a terra que é de vocês. Aí Jesus vem dar aquele sublime ensinamento de Marcos 11, 24. E quando estiverdes orando, credes que já o recebestes, e assim será convosco. Então, a concepção é a posse da promessa. É promessa? É. Então, vou tomar posse dessa promessa. O pessoal ia, uma vez eu li o livrinho agora é David Yangshu, né? Era Paul Yangshu, depois David Yangshu, até não sei muito. Eu li a respeito dessa troca de nome, mas não me guardei bem. Mas lembro do fato que ele contou quando ele começou a igreja lá na Coreia, em Seul. Ele, um dia, todo entusiasmado, falou para a igreja que ele estava grávido de uma bicicleta, de uma cadeira e de uma mesa. A igreja achou aquilo estranho. Pastor grávido de uma cadeira, de uma mesa, uma bicicleta, como que é isso? E ele falou: olha, eu estou gerando isso mesmo. E quando foi um dia, ela avisou para a igreja: ó, veio a luz, está lá a bicicleta, a cadeira e a mesa. Dizendo que era tão pobre, ia precisar tanto de uma bicicleta para fazer visitas, não tinha. Precisava de uma mesa para preparar os sermões, uma cadeira para sentar. Começou a orar a Deus, e Deus foi dando convicção que ia dar para ele. Ele já anunciou, antes de ter lá. Aí um dia levou a igreja lá para mostrar aquilo que ele esteve grávido durante o tempo, e agora estava na luz. Posse da promessa. Agora, depois da concepção tem a gestação, que é o período de espera. Talvez esse aí é difícil, né? Para parturiente também não é fácil o período de espera. Desde a concepção até o parto. E também para a oração, irmãos, esse período de espera, mas é onde Deus vai nos preparar para receber. Deus vai trabalhar sobre aquela situação, aquela pessoa, aquela nação que você está orando por ela. É um período de gestação mesmo. E às vezes a coisa não é fácil. E muitas vezes, irmãos, aquilo que nós estamos passando e sofrendo nesse período de gestação é resposta das nossas orações. Quem aqui quer ser mais íntimo de Deus, quer crescer diante do Senhor? Quem aqui quer ter mais fé, exercer mais fé? Quem aqui quer ter um coração mais amoroso? Eu creio que todos nós, não é verdade? E a gente ora para Deus pedindo isso: Deus, dá-me um coração de amor. Ensina-me a amar as pessoas. E Deus coloque as pessoas intragáveis ao seu redor para conviver com você. Aí você começa: mas Deus... Um dia chegou um rapaz da igreja para mim e falou: pastor, eu vou sair do meu emprego. Eu falei: por quê? Você ganha bem lá? O que aconteceu? Pastor, lá não é lugar de crente, não. Mas por quê, meu irmão? O senhor não sabe o que acontece naquele lugar. E ele me contou as piores coisas. Eu falei: mas lá que é lugar da luz, meu irmão. Lá está escuro. Lá que é lugar do sal. É lá mesmo que é seu lugar. É lá que Deus vai te treinar, que Deus vai te burilar, que Deus vai te preparar. Eu me lembro uma vez... Dona Isabel deve lembrar disso, lá na Betel. O nosso irmão lá, Gabriel, tinha uma dificuldade financeira grande demais. Ele era serralheiro, não conseguia entregar o serviço no dia. Falava que ia pagar os outros, ficava devendo, não pagava o sujeito. Aí até que um dia veio um lá, perdeu a paciência, veio com uma marreta na mão e desceu a marreta no carro dele. Mas acabou com o carro. Ele chegou com o carro todo amassado na porta de casa chorando. Pastor, olha o que fizeram com o meu carro. Falei: como foi isso, meu irmão? Uma pessoa aí que eu falei que ia pagar, pastor, mas eu não consegui o dinheiro. Falei: quantas vezes você falou para essa pessoa? Um punhado de vezes. E aí ele falou: pastor, eu estou sentindo com o estrago desse carro que Deus está me cobrando uma vida mais santa. Falei: bendita marreta de Deus.
Deus mandou esse rapaz marretar esse carro. E foi mesmo, irmãos, depois dessa época ele fez um voto de entregar o dízimo do Senhor, de ser um ofertante, e ele foi só melhorando, tanto na vida espiritual, como na vida conjugal, como na vida material. Depois ele teve oficina, teve empregados, teve outro carro, bendita marreta de Deus. E às vezes, irmãos, na gestação, assim, o período de espera, às vezes é tão difícil, muita gente desiste. Ah, pastor, estou orando há tanto tempo, eu não estou vendo resposta, a coisa parece estar piorando. Amém, irmãos, Deus está respondendo a sua oração, calma. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus responde às orações. O cativeiro da Babilônia durou 70 anos, irmãos. Acho que esse tempo ficou sem intercessores diante de Deus? Não, Deus pôs o peso em muita gente para orar. Vocês acham que esse muro de Berlim caiu lá, o comunismo sumiu do mundo à toa? Houve intercessores que oraram durante todo o tempo. Houve intercessores enquanto Hitler estava destruindo os judeus, intercessores que oraram até parar com aquilo. Sempre, irmãos, Deus levanta na terra. E lá em Isaías 59, Deus olha para a terra está um caos, e Deus procura um ajudador, um intercessor. Dentro de Ezequiel, Deus procura alguém que se coloque na brecha, alguém que resolva tapar o muro. Para Isaías, Deus fala, os Atalaios, capítulo 62, 6 e 7, Deus fala, não descanseis. O profeta falando, nem deis a ele, Deus, nem deis a ele descanso, até que Jerusalém seja posta por objeto de louvor na terra, até que a justiça e paz venha na terra. Não deis descanso a Deus, nem descanseis. Às vezes Deus parece demorado em defender, mas Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Pai. Mas existe, irmãos, uma guerra, existe uma luta. Quando nós estamos batalhando, irmãos, há uma guerra terrível. Uma guerra contra a nossa própria carne. A gente precisa vencer contra o mundo que nos seduz, contra o diabo que é o adversário. Mas nessa luta Deus está nos preparando. E às vezes, irmãos, hoje é uma teologia furada, moderna, mentirosa, que quer negar o sofrimento na vida dos filhos de Deus. Mas a Bíblia mostra claramente que foi pelo sofrimento que o próprio Jesus aprendeu a obediência. Jesus, com forte clamor e lágrimas, pediu a Deus que o livrasse da morte, e foi ouvido por sua piedade. Mas como ele conhecia o coração de Deus e sabia que precisava fazer a vontade de Deus, Senhor, passa de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Então, irmãos, esse período de gestação é importantíssimo. A Bíblia fala que não desmaieis quando por ele for reprovado, porque Deus açoita o filho que recebe. E isso Deus faz para disciplina, para que você torne participante da sua santidade. Quando, irmãos, nós estamos vencendo a carne na oração, na palavra, na comunhão uns com os outros, lutando juntos pela fé evangélica, nós estamos crescendo no Senhor, temos mais participação com Ele, aprendemos a conhecer mais o coração de Deus. E aí a Bíblia fala para não conformarmos com o mundo, mas apresentarmos os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que a Bíblia ensina? Que a oração está ligada a promessas, que a oração quebra resistências, e que a oração passa por estágios, e esses estágios, a figura é a mulher parturiente, concepção, gestação, e parto, que é a celebração da evidência. Eu fui ensinado a orar assim, não fique importunando Deus com oração, não, Deus sabe muito bem o que é que você precisa. Engraçado, não é isso que a Bíblia ensina. O problema nosso é que às vezes a gente se converte, a gente aprende primeiro os ranços da denominação para depois aprender a falar de Deus. E há tanta coisa tão contraditória que eles ensinam para nós que não precisava insistir, não precisava importunar Deus, Deus sabe todas as coisas. Olha, irmãos, a Bíblia ensina que a gente tem que perseverar em oração, tem que ter persistência, até que nós possamos ver no mundo visível a resposta da nossa oração. Aí vamos celebrar a evidência daquilo que um dia foi concepção, foi gestado, agora veio o parto, agora é hora de celebrar. É os hebreus olhando agora naquela elevação, vendo Jerusalém e dizendo, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. A nossa boca se encheu de riso, enchemos de júbilo.
Mas aquilo foi fruto de muita oração, para eles chegar naquela elevação e ver. Eles estavam voltando. Ainda muita coisa tinha para fazer, os muros ainda estavam derrubados, mas agora estavam voltando para a terra. Porque houve intercessores, ajudadores, que oraram, que pagaram o preço de oração, mas agora eles podiam celebrar a evidência, a vitória. E as nações estavam dizendo, grandes coisas o Senhor fez. Deus fez uma coisa tremenda. Deus fez o rei lá da Babilônia financiar toda a volta deles, financiar o templo, pagar toda a despesa. Eles foram indenizados com os que eles levaram para a Babilônia, gastaram lá, como Deus fez no Egito também. Os hebreus saíram indenizados, despojaram os egípcios e agora voltaram, mas tudo faziam parte de um plano de Deus. Irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte: às vezes nós olhamos para situações e ficamos procurando um culpado. E certa vez Jesus estava andando com os discípulos, eles viram um cego nascendo. Logo eles procuraram o culpado. Senhor, quem pecou para que o Senhor nascesse cego? Seria o seu pai ou seria ele mesmo? Enquanto os discípulos procuravam o culpado, Jesus viu um plano maravilhoso naquele homem nascer cego. Jesus disse, nem ele pecou, nem seu pai, mas para que Deus manifestasse as obras de Deus. Jó não entendia nada no calor da batalha, no período de gestação. Mas no final ele diz, meus olhos, eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. O rei Ezequias diz, foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus retos caminhos. Irmãos, é bom esse período. Embora no vale, no deserto, a gente se sente tão desconfortado. Mas a terra, para dar fruto, ela tem que ser arada. A lã para vestir uma pessoa, uma ovelha tem que ser tosqueada. E Deus quer nos usar como sacerdotes para o mundo, irmão. Nós somos um reino sacerdotal para interceder pelo povo, para carregar os seus pesos, as suas angústias, as suas lágrimas. E às vezes Deus nos dá essa identificação com o sofrimento do próximo, das nações. Nós temos que passar por isso, carregar esses pesos, essas angústias. Isso faz parte da oração. Mas sempre vai existir a celebração da evidência. Sempre nós vamos ter testemunhos como nós ouvimos hoje. Deus responde às orações. Amém? Agora, não é fácil orar, porque é batalha. É fácil, fazer essa oraçãozinha que nós fazemos é fácil, mas orar a Deus não é fácil. E alguns dizem assim, não, é só para alguns da igreja, todos têm responsabilidade de orar. Agora, alguns carregam mais peso que os outros, é verdade, mas todos têm obrigação de orar, todos precisam aprender a orar. E você tem que fazer hábito de orar, você precisa fazer hábito de orar. Você pode passar dos 2 minutos, pode passar dos 5, você pode passar dos 10 minutos, você pode passar de 1 hora. Você pode ir fazendo o hábito de orar e ganhando intimidade com Deus e orando muito mais do que ter orado. Você pode aprender a vencer o inimigo na sua oração, vencer a sua carne e orar muito mais do que ter orado. A igreja precisa orar muito mais do que ela ter orado, irmãos. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos orar muito mais do que temos orado. Nós precisamos intensificar as nossas orações. A igreja não pode viver sem oração. Igreja sem oração, igreja sem poder de Deus, irmãos. Precisamos orar mais. Amém? Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por esse nome precioso, o nome de Jesus. Ele é o teu ungido e Ele, Senhor, nos libertou. Ele continua pondo em liberdade o oprimido, Ele continua libertando o cativo, Ele continua pregoando o ano aceitável do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque fomos perdoados, fomos salvos, fomos libertos pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Te louvamos, Senhor, porque Ele nos fez um reino de sacerdotes. Ele nos fez mais que vencedores. Ele nos fez herdeiros de Ti, co-herdeiros com Ele. Podemos sofrer com Ele, mas com Ele também reinamos. Te louvamos, Pai, por essa via de acesso que o Senhor nos deixou. E podemos falar contigo pelo nome desse mediador que é Jesus. E te louvamos porque quando Ele morreu na cruz, um véu se rasgou no santuário, dando-nos acesso ao santíssimo lugar. Podemos estar diante de Ti nos lugares celestiais. Ó Deus, te louvamos pelas experiências que o Senhor tem nos dado nesses lugares tão maravilhosos, ó Senhor. Ó Deus, mas é nesses lugares que temos lutas também com principados, potestades,
forças espirituais do mal. Mas, Senhor, que nós não baixemos a guarda, que nós estejamos lutando, que nós estejamos guerreando essa guerra. Ó Deus, restaura a tua igreja para a oração, que ela possa resgatar esse valor tão grande que é orar. É orar, Senhor, não na caducidade da letra, mas orar no Espírito. Que o teu Espírito possa estar orando em nosso corpo, cantando em nosso corpo, ministrando em nosso corpo e usando o nosso corpo para abençoar outras pessoas. Que tenhamos as mãos do sacerdote para interceder, para levar as cargas das nações, dos missionários, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes diante do Senhor. Deus, queremos levar as cargas uns dos outros e assim cumprirmos a lei de Cristo. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um ministério mais efetivo de oração. Que as nossas reuniões possamos ser as maiores reuniões da igreja sendo reuniões para orar. Deus, nós precisamos tanto disso, Senhor. Precisamos tanto de orar. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor levante em nossas igrejas homens como Daniel, como Jó, como Ana, Senhor. Homens, ó Deus, Senhor, que conheçam o Senhor e que tenham familiaridade com o teu trono. É a nossa oração. Deus, atavia as mulheres para orar. Dá-nos crianças intercessoras, jovens intercessores. Derrama sobre nós o espírito de súplicas, de oração. Derrama sobre nós o espírito de intercessão. Dá-nos a graça de estarmos subindo, ó Deus, a fortaleza até ver o que tu dirás. Dá-nos graça, Senhor, para orar. Dá-nos graça, Senhor, de vencer a nossa carne, o mundo, o diabo, estarmos orando sempre na tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.